Olá, doutora Raquel, tudo bem? Tem até uma musiquinha para acordar, para animar aí, né? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Como que você tá? Saúde física, mental, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou emocionada em falar com você. Ah, eu que tô feliz demais de falar com você. Eu sempre te acompanho nas redes sociais, você dá super dicas assim, é incrível. As suas aulas são bastante esclarecedoras. Doutora Raquel, e tudo é feito com muito amor, né? Eu sempre divido as conquistas boas e as coisas ruins, né? Que acontecem na carreira. E eu não prometo dinheiro, eu falo que não prometo dígitos, não prometo milhões, eu prometo conhecimento. É verdade, mas tá ótimo. Nossa, você entrega muita coisa pra gente e é muito bom. Doutora Raquel, você já leu E algum livro meu? Direito Imobiliário de Não, AZ? então, Não? eu te acompanho há uns 6 meses, né? Eu tenho É, acompanhado porque eu tenho um caso. Depois a gente, se sobrar um tempinho, eu quero até falar sobre isso. tá bom. E eu comecei a te seguir porque tinha um caso de família, de uso capião, enfim. Mas os livros eu ainda não adquiri. Eu sou Olha, advogada desde 2007, que mas não legal. atuo na área, nunca advoguei. Agora, de um ano para cá, que eu tenho começado a caminhar, assim, quase gatinhar. E eu tô com um problemão aqui que eu peguei e agora eu falei, ele vai me Vai, salvar. vou te ajudar, conta comigo. Tá convidado a ler meus livros. Eu acho que o direito imobiliário de AZ ele é muito legal, o custo-benefício é muito bacana. Esse direito imobiliário de AZ ele ganhou como o livro mais vendido em 2022 e 2021 no Brasil de direito imobiliário. É da Sim, editora Mizuno. E tem o livro Uso Capião, também é uma capa vermelha muito legal, que a gente fala de todas as espécies de uso capião, tá? Tá super aprovado aí para a doutora estudar, viu? opa, eu vou já pesquisar sobre e eu quero adquirir sim, porque agora eu tomei esse caminho, então eu preciso me especializar, Né? E né? eu falo que às vezes a gente escolhe um ramo, né? O penal, normalmente a gente se apaixona por penal, ou a gente escolhe também o tributário, empresarial, trabalhista, previdenciário, mas Deus é tão bom, o anjinho da guarda é tão bom que escolhe para nós um ramo bom. Escolheu para você o direito imobiliário, É, né? já dura uns bons anos aí, né? Doutora, depois se a hora tiver um tempinho, entra no site, é Hum. www.portaleso.com.br. Ah, sim, é da tua escola, não é? Na verdade é uma faculdade da Inesp, né? E essa Ah, é a faculdade faculdade. é faculdade. Essa faculdade, eu faço a coordenação da pós-graduação em Direito Imobiliário e da Direito Civil. As pós custam, parece que é R$ 950, mas são pós online, focada na prática, e tem plantão de uma vez por mês. Só que tem um monte de cursos gratuitos e cursos com valores também bem interessantes. É tudo valor R$ 50, R$ 30. Então, cursos práticos da advocacia, muito legal. A doutora vai gostar. Entra lá, a gente tiver um Super tempinho. acessível, né? A ideia era essa. Eu achei que quando eu assumi a coordenação da pós de Direito Imobiliário na ESO, né, na Escola Superior Universitária, eu achei que eu ia ser dispensado pela FGV, né? Porque até teve uma reunião, falaram, professor, a nossa pós custa 13 mil. Você dá aula lá e os mesmos professores que você coordena aqui dão aula lá na sua pós. Eu falei, olha, são públicos diferentes, eu acho que a gente tem que levar conhecimento para todo mundo, é justo. Se vocês quiserem me dispensar, não dispensaram, não rescindiram o contrato. Português, claro, eu tô lá e tô aqui. Muito Ah, que feliz. bom, né? Que bom que a gente ganha, né, com isso. Quem não tem acesso a um curso mais caro, mais elitizado, consegue fazer um curso num preço justo, né, e E com com, conteúdo assim é, premium. na verdade, os mesmos professores, o conteúdo é até maior, só que tem qualidade e preço, e a gente precisa disso. O país precisa melhorar, e é o conhecimento, né, que vai nos ajudar a salvar a profissão, né? Ah, é verdade. Raquel, fica à vontade, Então, eu tô aqui para te ajudar, viu? Com muito carinho e respeito. certo. Doutor, o que que aconteceu? Eu atendi um grupo de pessoas, É, eles são invasores. Eu mandei até um documento, um relatório que eu fiz sobre a análise dos 5 volumes dos autos de uso capião. eu vi, já tá até Esse, aberto aqui, viu? Por isso eu demorei um pouquinho para legal. entrar. Legal. Então, esse uso capião, o que que eu fiz de primeiro momento? Eles me contrataram para analisar os autos, eu desarquivei e fui lendo página a página. O que que eu apurei ali? Que existe um uso capião de uma área de 30 e poucos mil metros. Essa pessoa que fez o uso capião, que é a autora do uso capião, ela é dona de imobiliária aqui em Guarulhos. Ah, E tá. aí, ela sabendo dessa área, ela tomou posse
E começou a alugar, alugou para posto de gasolina, como é 33 mil metros, perto de um cemitério, é uma avenida, então ela pega vários pontos de comércio. Bom, ela tinha os requisitos, durante o processo ela teve os requisitos para ter a posse, né, e usucapiar o imóvel. Só que nesse meio tempo, antes um pouquinho dela entrar, os moradores isso relatam, mas ela provou nos autos que foi posterior. Algumas pessoas invadiram uma determinada área de 10 mil metros. Eles começaram a entrar e montaram suas casinhas. No começo não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. E aí, nesse concomitante a essa invasão, vamos dizer assim, ela entrou com usucapião. E ela conseguiu provar nos autos que antes, por fotos de satélite, que quando eles falam que eles já estavam nessa área, não existia construção lá. E ela mostra, de acordo com as fotos de satélite. Ok. O juiz reconhece, então, que ela deve usucapiar o imóvel. Contudo, o que esses moradores fizeram? Eles entraram com uma oposição. Nessa oposição, durante o curso do processo de usucapião, eles desistem da oposição, instruídos por um advogado, e esse advogado, ele faz com que essas pessoas que ocupavam essa área constituíssem uma associação e fizessem um acordo com essa pessoa que queria usucapiar o terreno. E aí, o que eles fizeram? Essa parte que eles ocuparam, de 10 mil metros, eles fizeram um acordo no qual a área foi precificada em 6 milhões, eram 70 famílias na época. Eu sei que eu tenho um contrato aqui, que o rapaz, que ele entrou posterior a essa negociação, ele pegou de uma outra pessoa que morava nesse local. Bom, aí eles fizeram um contrato de compra e venda, né, de cessão de direitos, de posse. Fez o contratinho. Fez um contrato, mas não é registrado, nada disso. Fez aquele instrumento público, aquele instrumento particular, né, contratinho de gaveta, né? Isso. Mas pelo menos ele acertou o contrato, fez cessão de direitos possessórios, né? Pois é. Aí, durante o processo de usucapião, ela fez esse acordo com os moradores, aquela pessoa que queria usucapiar o imóvel. E aí, o juiz, na sentença, eu até mandei a sentença, ele fala assim: você é detentora do direito de usucapiar o imóvel, contudo, de acordo com este acordo que vocês firmaram entre a associação de moradores, que foi constituída uma associação de moradores para representar essas famílias. Eu excluo, então, da sentença de usucapião essa área. Ele excluiu. Nossa. Aí, o que essas pessoas fazem? Essas pessoas, elas constituíram uma associação. Essa associação emite boleto mensalmente para elas e anualmente tem umas parcelas um pouco maior, como se fosse aquelas intermediárias quando a gente compra um imóvel na planta, né? E aí, nessa mensalidade, tem R$50 de uma taxa de associação e a outra eles computam como se fosse um condomínio. Eles não têm contrato assim de compra e venda individual, porque trata-se de gleba. Entendi. Então, na verdade, acaba sendo uma mensalidade para a associação, mas também como se fosse um condomínio, para pagar os gastos ali, né? Só que os moradores, eles entendem que esse valor, e eles foram instruídos dessa forma, é o pagamento do terreno deles. Só que não tem. Aí quando o juiz ele prolata a sentença e fala exclua essa parte, eu imaginei, na minha singelo conhecimento jurídico, que essa pessoa que usa o capil, ela deveria registrar no cartório de imóveis que essa área de 10 mil metros, ela deveria ser excluída e foi passada a posse para a associação de moradores. E ela não fez isso. Então essas pessoas moram nesse local, elas pagam essa mensalidade, vão pagar até o final, que são 172 parcelas, e no final das contas elas não vão ter o título de propriedade. Meu Deus do céu. Entraram numa fria, né? De certa forma, contratual, né? Pois é.
E aí eles me procuraram, eu falei, vocês estão pagando como se fosse, eu entendo assim, um aluguel. Um aluguel. Só que alguns entenderam que não era certo isso e deixaram de pagar. A minha dúvida é por que essa proprietária hoje desse imóvel, ela não entra com uma reintegração de posse para tirar esse pessoal que não paga, porque se o acordo foi feito de pagar as mensalidades, alguns pararam de pagar, ela está deixando de receber. Então... E essas pessoas estão na posse, será que não dá um uso capião aí posterior? E a doutora está advogando para quem? Para o pessoal, para as pessoas que moram ali? Para a associação. E a associação, o pessoal perdeu um pouquinho o vínculo, está desgastada a relação da associação com os moradores? Está um pouquinho. Sim, porque eles entendem que a associação pega o dinheiro deles e não justifica, não traz balancete, não traz nada. E eles abriram o olho no sentido de que estamos pagando o quê? Não vai ter título de propriedade no final. Não vai ter. Porque trata-se de uma gleba. Para ela vender cada lote, ela teria que desmembrar primeiro, porque não se vende de gleba, né? E aí eles estão agora desesperados. Eu não sei o que fazer para ajudá-los. Não, conta comigo. Sabe que a doutora pode orientar? Eu sei que tem muita gente que tem, né, que quer colocar loteador, porque é um nome bonito. Ah, eu sou loteador, a empresa tal. Mas loteamento, a gente precisa tomar cuidado porque bobeou, se não é regular, totalmente irregular, ele cai no crime, né, na tipificação criminal de loteamento irregular, clandestino. Para fugir disso, o que a gente pode fazer? Faz uma planta, um memorial descritivo, separando os terrenos e vende cessão de direitos possessórios e afins. Com isso a gente evita de ter a tipificação do crime, né, o crime de fato de loteamento irregular, alguma coisa assim. Agora, como a doutora está advogando para a associação, o que a gente tem que pensar? Talvez a alternativa, a orientação daqui para frente, que eu acho que tem terrenos ainda para vender, não tem? Não, todos estão ocupados e o que é pior, aí eles ficaram com dificuldade de pagar, são pessoas muito pobres e eles estão com dificuldade. O que a associação sugeriu a eles? Ah, você tem um imóvel, um terreno de 100 metros quadrados, divide esse. Vende para uma outra pessoa. Então, num terreno de 100 metros quadrados, existem 2 famílias. E o lote mínimo de cada terreno não é 125 metros, é 100 metros. É 100 metros. Aí o que eu pensei? Eu pensei assim numa obrigação de fazer, no sentido de que obrigue a associação demonstrar o que é que eles estão pagando, quando que eles vão ter um título de posse, cadê o documento? Agora, sabe o que a doutora pode pensar também em fazer? A doutora pode pensar, além dessa orientação para os futuros loteamentos vender através da cessão de direitos possessórios, mas nesse caso específico, porque cada família vai chegar uma hora, aqueles que não estão pagando, o tempo vai passando, né? E fora, além do tempo ir passando, hoje nós temos um julgado do Superior Tribunal de Justiça que permite você fazer uso capião e somar a posse, o lapso temporal do curso do processo de uso capião. Então, as pessoas que sabem disso, o que elas podem fazer? Ah, tenho 2 anos de posse. Vou fazer um uso capião, em média dura 3, 4, 5 anos, eu atraso esse uso capião para durar mais, e aí eu consigo 2 anos que eu tenho, mais 3 que durou o processo, são 5, um exemplo. Para evitar isso, o que a doutora pode fazer de forma preventiva para eles, né? Já que eles são os clientes, a gente tem que ajudar. Eu faria um uso capião só para blindar eles, que os outros, né, os compradores dessa posse, façam uso capião antes deles. Então eu faria primeiro o uso capião. Faria o uso capião em nome da associação do terreno todo. Não entendi. Compradores dessa posse, você se refere a quem? Porque os compradores dessa posse são várias famílias diferentes, não é? Isso. Essas famílias, o que vai acontecer com o tempo, se já não aconteceu? Eles vão começar a tentar fazer reurb, tentar fazer uso capião judicial, extrajudicial, para a doutora inibir isso, né? Porque eles já não estão pagando, e ainda se fizer uso capião vão perder o interesse de pagar, de fazer acordo. Entendeu? Deixa eu só interromper um minutinho. A associação representa esses moradores. A associação representa esses moradores? Representa eles. Tá, entendi. Então vamos retificar. Eu pensei que a doutora estava advogando para a associação e já existia um desgaste da associação com esses moradores, mas não. Existe esse desgaste, só que essa associação ela foi criada para entrar no uso capião, para receber a posse dos 10 mil metros.
Ah, Foi essa entendi. condição, a constituição dessa associação, para que eles recebam a posse dos 10 mil metros, só que eles pagam o valor mensal para a associação, que repassa para a família, que eles falam, a família é a proprietária do A imóvel. Só proprietária que do elas imóvel. não têm mais a posse, eles passaram a posse para a associação. No caso, os moradores, passou a posse para os moradores. Entendi. Então não tem jeito. Então não dá para usar essa estratégia porque, na verdade, a situação mudou. Tem que ser uma obrigação de fazer no sentido de tentar obrigar, puxar para uma audiência de conciliação para tentar resolver um acordo, que acho difícil, mas tem que ser a obrigação de fazer. Inclusive, doutor, tem um caso parecido aqui, ó, que saiu hoje. Uma sentença de uma ação de obrigação de fazer, ó, do Pedro aqui, ó, tá vendo? Um caso parecido também. Por que nós trabalhamos na época com ação? Eu trabalhei com ação de obrigação de fazer. Porque, diferente da adjudicação compulsória, que resolve o problema da transmissão do bem, que muitas vezes ela é mais utilizada, mas nesse caso a doutora quer bater o quê? Na obrigação contratual, porque não estão pagando mais, não é isso? Não estão pagando mais, e aqueles que estão pagando, eles estão sendo enganados pela própria associação que os representa. Que os representa. Então teria... Porque eu vi aqui que nem, por exemplo, um dos moradores me entregou um contrato de compra e venda, né? Então existia na época do uso capião um morador, esse morador passou a posse para essa outra pessoa, ele se diz investidor, ele adquiriu 3 lotes, construiu uma casa e aluga lá. E o aluguel das casas se paga as mensalidades, né? E aí ele fala assim que ele paga 70 mil pelo lote, só que no contrato não está dizendo assim, ó, ao final você vai ter uma escritura com a divisão do lote de 100 metros. Ele não tem isso. Não tem isso. Agora, doutora, me fala uma coisa. Hoje, esses poceiros não estão processando a associação, isso não aconteceu, né? Ainda não, Ainda porque não. eles me contrataram, assim, nós começamos as tratativas para que eu pudesse obrigar a associação a mostrar, para que a gente está pagando? O que a gente está pagando? Que a gente paga uma espécie de aluguel? E quem não paga? Continua na posse do mesmo jeito? Então a ideia deles já vieram com uso capião. Que nem esse rapaz que comprou o lote, ele falou, eu tô há 3 anos lá, então quer dizer, eu posso entrar com uso capião, né, doutora? Eu falei, teoricamente pode. Agora me fala uma coisa, a doutora pensou em executar esses contratos? Porque por mais que esses contratos sejam simples, sejam de gaveta, instrumento particular, mas eles estão assinados pelo credor e devedor, né? E 2 testemunhas a gente sabe que a gente consegue na hora ali, pede para alguém assinar como 2 testemunhas. A doutora pensou nisso, em executar, porque é um procedimento rápido, por mais que as famílias, eu imagino que sejam muito humildes, né? Não tenham bens, não tenham dinheiro em conta, mas a execução é um procedimento por si só muito rápido, para penhora online. A doutora pensou nisso? Nessa estratégia? Não pensei em execução, porque aí eu estaria prejudicando essas pessoas que não pagam, não é porque elas não querem pagar, é porque elas já sentiram que elas estão sendo enganadas. Então eu também estou representando essas pessoas que não pagam. Nossa, a doutora está numa situação difícil, né? Porque a doutora está a doutora tá entre a cruz e a espada. Tá, coitada da minha amiga aqui, viu? A doutora está com a associação, né? Não pode jogar contra a associação, mas ao mesmo tempo está do lado deles, né? Dos moradores, né? Dos possuidores, né? Não, porque eu imagino que não tem a divisão, porque se tem associação e representa aquelas pessoas, eles são único, é uma única pessoa, só que é uma pessoa jurídica. E aí o que faz? A associação, ela toma um rumo diferente. O administrador, ele é o presidente, ele é o suplente, ele é a mesma pessoa. E tem um detalhe também. O advogado que fez o acordo para excluir aquela área de 10 mil metros do uso capião, é o mesmo advogado que representa a associação. Meu Deus. Ou seja, tá então, um embrólio, né? Tá um embrólio. Tá um embrólio. Advogado do diabo. Advogado do diabo, que coisa, hein? A doutora tá parecendo aquele advogado, aquela advogada que vai no advogado do condomínio, o condomínio que paga, né? Mas vai numa reunião de condomínio e começam a fazer perguntas contra o condomínio, né? Os condôminos começam a fazer perguntas que querem processar o condomínio, o prédio, o síndico. A doutora está numa situação difícil. Eu orientaria nesse caso, se possível, né? Não sei como que a gente faria isso, marcando uma reunião, uma assembleia, não sei se isso seria possível, digital, online, né? Virtual, mas conversar com cada morador para cada um fazer o seu uso capião separado, até porque a doutora
tá numa situação que responde para cá, responde para lá, e às vezes ninguém quer pagar. Não é verdade, doutora? Ninguém quer pagar. Não, eles até assim, eu cobrei deles. Esse caso veio de uma parceria de um escritório que é despachante. É um amigo de um despachante que mora nesse local e falou assim, puxa, eu tô com esse problemão aqui, você não tem um advogado para indicar? Como eu faço processos de multa, aí o despachante entrou em contato comigo e falou, Raquel, é o seguinte, a gente tem esse caso aqui, o que você acha? Aí eu analisei o processo e falei, para mim aqui é uma obrigação de fazer, porque por enquanto a gente tem que saber para quem está pagando, o que está pagando e quando vai ter o título de propriedade. Aí a associação vai ter que responder. Nós vamos entrar contra a associação, que na verdade representa os moradores. Entendi. Esse pessoal que vai entrar contra a associação, está todo mundo bem decidido, está todo mundo contra a mesma associação, está bem definido isso? Está todo mundo? Todo mundo. O que a doutora pode fazer também, claro que a obrigação de fazer, acho que é uma ideia boa, uma ideia interessante, mas o que a doutora também poderia fazer, se alguém tivesse interesse, é a ação de rescisão de contrato e devolução dos valores pagos. Os moradores teriam esse interesse ou não? Acho que sim, porque aqueles que pagam, eles querem ter uma segurança. Estamos pagando R$400, mas para aquelas pessoas R$400 é um dinheiro considerável, quase metade do salário. É um terço do salário mínimo, né? Vamos dizer assim. Por que eu falo então, dessa... eu imagino que... Desculpa, doutora, cortei. Mas por que eu falo dessa ação de rescisão de contrato? Porque talvez a ação de rescisão de contrato, com devolução dos valores pagos, seria uma saída para aquele que quer se livrar do problema. Porque a obrigação de fazer é uma ação bonita, mas na prática ela é terrível, porque ela não resolve o problema também, né? Eu falo isso com essa sentença que eu estou aqui. O que o juiz fez? O juiz condenou a ré, só que limitou a R$500 por dia, limitado a R$10 mil. Ou seja, então é ilusório. Quem olha fala, nossa, R$500 por dia. Ela tem que fazer sob pena de R$500 por dia. Só que limitou a 10 mil. E a pessoa que não quer resolver, não vai pagar os 10 mil que vai fazer ela resolver. Ela vai deixar de lado, vai ocorrer o cumprimento de sentença. Então, o meu receio em relação à ação de obrigação de fazer é que às vezes ela não resolve, né? Então, talvez pensando nisso, se a pessoa quer se livrar do problema, faz ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos, porque aí de fato ela vai resolver o problema e dá para pedir até tutela antecipada nessa ação, entendeu, doutora? Sim, e aí cada família pode ingressar com o uso capião, não pode? Pode. Essa ação de rescisão de contrato para quem quer desistir e para quem não quer desistir, cada um faz o seu uso capião. E nada impede de fazer um acordo, né? Seja feito um aditivo, um acordo, alguma coisa nesse sentido, se for possível. Se não, cada um tem o direito de fazer o uso capião autônomo, né? Individual. Verdade, bem lembrado, viu, doutora? Então, tanto é que eles estão bastante informados, eles são simples, mas tem um pessoal lá que pesquisa internet, hoje em dia a gente tem muita informação, né? Inclusive ontem um deles entrou em contato comigo e falou, doutora, a senhora já está fazendo ação, não sei o quê. Falei, eu estou estudando ainda, porque estava marcado só a consulta para o dia 11. Aí eu falei, eu não vou falar nada enquanto eu não conversar com o doutor. E aí, eu falei assim, é o seguinte, aí conversando, né, informalmente, ele falou assim, doutora, eu sei que a gente não vai resolver nada com essa ação, mas assim, a partir daí a gente faz o uso capião, não dá para fazer? Então eles estão cientes que vai conseguir fazer o uso capião. Porque eles estão cientes também, isso eu acho que é a grande vantagem, que eles compraram imóvel regular, né, doutor? Isso ajuda, né? Porque a pior coisa é aquele cliente que acha que comprou a propriedade. Então, na cabeça dele, eu comprei a propriedade, tem que passar para mim. Então, me parece que todo mundo está ciente que comprou um imóvel irregular. Então, todo mundo está ciente que tem que fazer um capião. Isso já ajuda para tirar um peso do pescoço da doutora, né? Sim, sim. E, inclusive, eu fiquei pensando assim, nesse meio tempo, essa proprietária, apesar de ter excluído essa área da sentença, e ela ter passado a posse mediante pagamento de 6 milhões, diluído aí em 170 meses. Olha só. E aí, eu fico pensando assim, doutor, ela não pode entrar com uma reintegração de posse, porque durante o processo de uso capião, teve também uma reintegração de posse, no qual ela desiste, no momento em que vai se executar, né, a ordem de reintegração, ela desiste. Porque surgiu aquele acordo, então ela fala, não vou tirar o pessoal de lá não, vamos fazer esse acordo, eu vou estar recebendo um dinheiro e eu não vou perder a posse. Assim, porque eu não estou passando nada para eles. É verdade. Agora, o problema também é que a posse é traiçoeira, né? Eles estão no limbo possessório, porque eles também não têm a propriedade. O que é o limbo possessório? É um buraco.
eles não têm a propriedade, também não têm a posse, né? Porque a posse é dos possuidores, né? Dessas famílias, né? Isso. Ou seja, para essa associação, a origem do negócio, eles estão numa situação horrível, né? Porque eles não conseguem fazer petitória, reivindicatória, ação de emissão na posse, ação de resgate, e por outro lado, se for fazer ação possessória, eles vão ter dificuldades de fazer a possessória. Porque na ação possessória, tanto na reintegração, na manutenção, como no interdito proibitório, nós vamos ter que provar o 561 do Código de Processo Civil, que incube o autor provar. E como que vai provar a posse, que eles não têm há muito tempo já? Turbação e esbulho? Também não tem, foi vendida a posse, né? Foi. A data da turbação e do esbulho também vai ser difícil, porque se eles não tiverem cópia do contrato tudo certinho, eles estão numa situação ruim. Então, acho que para todos aí, o ideal é falar, olha gente, quem quer rescindir o contrato, não tem mais interesse, perdeu a segurança, ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos. E aí dá para forçar nessa ação um acordo, tentar fazer um distrato, né? Após a distribuição da ação, seja em audiência, ou fora dos autos, ou dentro dos autos. E aquele que quer fazer a obrigação de fazer, um problema que não vai resolver, e pode ser que atrapalhe o uso capião. Então o caminho seria o quê? A ação de rescisão de contrato para quem quer desistir, com devolução dos valores pagos. E aquele que não quer devolver, que tá interessante para ele nessa situação, fazer uso capião, né? Fazer uso capião. E se a doutora está dos dois lados ali, a associação, ela pode fazer o quê? Notificar as partes, ó, você está em atraso, podemos usar medidas judiciais, podemos habilitar o seu futuro uso capião, a posse pode deixar de ser mansa e pacífica, entre em contato com a gente para acertar, tentar levar para o lado do acordo, entendeu, doutora? Sim. E se eu fosse, por exemplo, entrar com uma ação de obrigação de fazer, e em qual, assim, tese que eu poderia me pautar? Porque eu também, eu pensando, obrigação de fazer, obrigar a apresentar um contrato, uma futura uma futura escritura, porque o terreno ele não pode ser desmembrado, é um gleba ainda. Sabe o que vai acontecer? Porque, infelizmente, tem muitos juízes e juízas que não conhecem direito imobiliário, direito registral. Então eles erram muito, né? O cartório erra muito. E eu não coloco culpa porque é culpa do próprio concurso, é culpa do próprio sistema. Mas pega um juiz, uma juíza desinteressado no caso e tá cheio, o que ele vai fazer? Igual esse juiz aqui, ó. Ele vai dar, R$500 por dia a multa, limitando a 10 mil. Vai resolver o problema? Vai nada. Que nem o caso da doutora. Como que eles vão conseguir passar a escritura pública, a outorga da escritura pública? Não vão, eles não têm a propriedade, eles também estão nesse limbo, nesse buraco. Ou seja, a obrigação de fazer pode até ganhar a ação, mas não vai resolver o problema. Por isso, eu acho que o interessante para a doutora que está dos dois lados ali, né, está numa situação que precisa ter um jogo de cintura, eu falaria que, gente, quem não quer mais, é de todo direito, faz ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos. Nada impede que seja feito um acordo, um distrato. E para quem quer continuar, a saída para regularizar esse imóvel, vocês já sabiam disso, é o uso capião. Quem acertar com a associação tudo certinho, a associação vai fornecer até uma declaração de posse, informando que a posse é mansa e pacífica, para poder ajudar, que vai ajudar bastante. Talvez a doutora consiga resolver os dois lados, entendeu, doutora? Sim, mas a associação é inimiga deles. Mas ela foi criada para defender os interesses deles, mas hoje virou inimiga, né? Mas hoje é inimiga. É inimiga. E a doutora está dos dois lados, né? Porque a doutora escuta os moradores, mas ao mesmo tempo também escuta a associação, não é isso? Não tive contato com a associação, não sei nem quem é. Eu só tive uma reunião com os moradores. Eles estão insatisfeitos e sabem que eles estão sendo enganados. Entendi. Então eles não querem nem conversa. A conversa é judicial, para que eles se reportem judicialmente. Doutora, então ficou mais fácil, porque até então eu tinha entendido que a doutora também tinha lá, né, um pezinho na associação, prestação de serviço, alguma coisa. Como não tem ótimo, não existe nenhuma incompatibilidade de serviço, então dá para a doutora ir para frente. O que eu faria primeiro? Primeiro uma notificação extrajudicial. Extrajudicial que a gente sabe que não vai resolver, mas ela ajuda a criar embasamento legal. E depois eu sairia fazendo uso capião para quem quer ficar, e para quem não quer ficar, faria ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos, né? E dependendo do caso, perdas e danos, que vai ser limitado a 5 mil, 3 mil, mas já é uma coisa. Ou seja, a doutora vai separar os moradores e falar, pessoal, quem quer rescindir o contrato? Eu não estou mais seguro. Rescisão de contrato com devolução dos valores pagos, mais perdas e danos, dependendo do caso. Quem quer ficar? Então, uso capião mais súmula 237, porque se a associação fizer alguma coisa, a súmula 237 vai ser arguida em matéria de defesa, entendeu, doutora? Sim. Sim. A ideia é essa, né? É passar para todos que existe a possibilidade de regularizar o imóvel, para quem quer ficar, usa o capião, súmula 237 e enunciado 492. Para quem não quer ficar, a saída mais segura
que, fugindo um pouquinho da obrigação de fazer, seria a ação de rescisão de contrato acumulada com devolução dos valores pagos e perdas e danos. Entendeu, Dora? Tá. E eu posso, por exemplo, entrar com uso capião e, para não ser individual, para ficar diversas ações, pode ser com um grupo de moradores ou não? Doutora, fica complicado. Com muito carinho, eu estou aqui para te proteger, eu quero o teu bem, você ganha mais com o professor, você ganha um amigo para a vida. Ação de uso capião, ela é muito bonita, né? Coletiva, na teoria para concurso. Na prática, doutora, meu Deus do céu, eu já tive quase um infarto já. Que acontece? Qual que é o problema da ação coletiva de uso capião? Primeiro, gestão do escritório. Se não paga, você tem que ficar na ação. Então, acho que é o primeiro problema. Segundo problema material. Você pega o Ministério Público, ele pede para desmembrar. E aí, já pensou? 20 famílias, aquele trabalho todo que a doutora teve, desmembrar duas em duas. A doutora vai passar noites, semanas aí fazendo esse desmembramento, que chama desmembramento do polo ativo da ação, para gerar celeridade processual. Então, é um problema material e processual, né? Eu diria que mais até processual. E o problema puramente material, eu diria que essa ação coletiva é uma ação perigosa, por quê? Porque se um tem uma área maior que 250 metros quadrados, cai por terra todo o direito pleiteado pelos outros, né? Que o requisito é que a área seja superior a 250 metros quadrados, mas cada família não pode ter um terreno superior a 250 metros quadrados. Isso é complicadíssimo, porque a gente olhando de fora a gente acha que não tem, mas o perito, a hora que o juiz convocar um perito, uma perícia topográfica, um georreferencial, né, um memorial descritivo, ele vai localizar áreas que são superiores. A doutora perde, por causa de uma família, perde a ação dos campeão. Então, eu orientaria, com muito carinho, doutora, faz a ação individual, para não ter dor de cabeça. Ah, mas é 10 ações dos campeão, não faz mal. São 10 honorários, 10 contratos, pessoas diferentes, cada um tem a sua história, cada um tem a sua prova. É muito mais fácil a doutora ter sucesso em todos os sentidos, e o cliente também. Ah, certo. Que ótimo, então. Nossa... me esclareceu assim, eu também pensei no uso capião, mas aí eu fiquei pensando, na obrigação de fazer, fiquei meio com as ideias assim meio nebulosas. Deixa eu ver se tem alguma anotação aqui que eu esqueci de falar. É que infelizmente a obrigação de fazer é uma ação bonita, né? Só que ela não resolve, né? Porque eu sempre falo, a obrigação de fazer é que nem a educação compulsória. Às vezes a gente ganha, mas não leva. Poxa, e vai explicar isso para o cliente, né? Ele não consegue entender às vezes. Poxa, eu ganhei, mas não levei. Eu ganhei a obrigação de fazer, mas não me pagaram. Então, o que é melhor a gente optar? Quem quer sair? Rescisão de contrato. Pelo menos a gente vai atrás dos valores pagos. E vai ganhar essa ação normalmente com mais facilidade. E para quem quer ficar, usa o capião, súmula 237 e enunciado 492, porque aí nós vamos regularizar com base na posse. E dá para trabalhar com aquela tese da posse complementar no decorrer do processo, para quem não tem há 5 anos, né? A doutora pode trabalhar com isso também, a posse complementar, viu? Todo mundo tem quanto tempo de posse lá, doutora? A maioria tem, assim, eles começaram a ocupação em 2010. Já foi preenchido os 10 anos de alguns. Com exceção a esse rapaz que é um investidor, ele comprou o lote, deixa eu ver aqui, quando ele comprou o lote, ele tem um contratinho, em 2019 ele comprou o lote. Ele comprou 2 lotes. E tem um outro contrato que ele tá para me trazer. Ele comprou, na verdade, 3 lotes. 3 lotes. Mas ele não mora lá, ele construiu umas casas e ele faz disso uma renda. Ele aluga. Mas o bom é que ficou definido, né? A posse, ela pode ser direta, indireta ou alternada. Então, quem aluga ou empresta pode fazer uso capião. Quem toma conta do terreno pode fazer uso capião também. Então, isso está bem definido. A posse alternada é aquela... que é o sujeito, né? Tem o terreno... e ele cerca, em vez de quando ele aparece para fazer manutenções, alguma coisa desse sentido. Então, pode fazer uso capião quem tem a posse direta, indireta ou alternada. Pode fazer uso capião quem tem a posse somada. Eu recebo a posse dos meus pais, eu faço uso capião no meu nome. Eu posso comprar um terreno que quem me vendeu tem a posse há 10 anos, eu faço uso capião no meu nome usando a posse de quem me vendeu. Isso chama soma de posse. Para a doutora, é interessante trabalhar com a tese de soma de posse, porque nem todo mundo vai ter a posse completa para efeitos de uso capião. Então, a doutora pode pedir a soma de posse com quem vendeu. Se quem vendeu a posse tinha 5 anos de posse, 10 anos, 2 anos, soma com a posse de quem é o possuidor. 2 teses importantes para a doutora trabalhar. Soma de posse derivada, e a outra tese que eu diria que é uma tese fundamental para a doutora ter sucesso é a posse complementar, ou seja, o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Anota o RESP aí, o recurso especial, doutor, o julgado. Sim. É o 1361,
1361, Sim. 226. 226. Esse é o primeiro RESP de muitos que tem hoje que concordou, né, que o prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Perfeito, né? Então a doutora, olha que legal que a doutora vai fazer. Os capiões individuais, vai usar a tese da soma da posse e posse complementar. O que vai acontecer no final do caminho, né? Se o juiz aceitar a soma de posse, ótimo, ganhou a ação. Não aceitou a soma de posse? Não tem problema. Se o sujeito está 2, 3 anos lá, mais 2, 3 anos da ação, completa aí o prazo estipulado. Entendeu? Certo. E a dúvida que eu tenho é em relação a essa sentença que excluiu essa área. Então, o fato de ter descrito na sentença a exclusão dessa área, a transmissão da posse, isso não vai dar impedimento para o uso capião, porque ela pode alegar assim, eu transferi a posse mediante pagamento. Não vai porque a posse, como é forma originária de propriedade, isso não vai acabar impedindo, não vai acabar mexendo na estrutura, não. Não, né? Não vai gerar problema, não. Entendi. Então, sobre esse processo, era isso mesmo que eu tinha dúvida, foi esclarecido. Aí eu posso também tirar duas dúvidas? Com certeza. Então, vamos combinar, vamos fazer um checklist. Então, pessoal, quem quer rescindir? Eu não tenho mais segurança, eu não quero voltar atrás. Então, a ação cabível é a ação de rescisão de contrato com devolução de valores pagos. Eu posso pedir uma tutela antecipada para rescindir o contrato e ninguém cobrar vocês. É uma tentativa. Quem quer ficar? Eu quero ficar. Então, para quem quer ficar, a saída é um uso capião judicial, não é extrajudicial, não é administrativo. Esse uso capião vai ser o extraordinário, se eu conseguir com a soma de posse e a posse complementar, somar pelo menos 10 anos. Para quem não consiga somar 10 anos, eu vou ter que fazer o uso capião especial, né, urbano ou especial rural. E aí é 5 anos de posse, que também cabe a posse complementar. Entendeu, doutora? Entendi, compreendi sim. Fechado. Então, fizemos um checklist juntos aqui. Tá ótimo, maravilha. Eu tenho aqui uma dúvida sobre o uso capião familiar, esse daqui é da minha mãe. A minha mãe ela tem um imóvel que é herdado da mãe, e aí foi feito o inventário só da parte da mãe. O pai, que não é pai da minha mãe, mas é pai dos outros irmãos, que são em 4. A minha mãe é só filha de mãe, não tem, o pai é outro. E aí o que eles fizeram? Um inventário só quando a mãe morreu, e o pai ficou desaparecido. Hoje já tem uma sentença de ausente, porque hoje, com a idade que desapareceu, enfim, já teria morrido de qualquer forma. Bom, e aí só existe esse inventário em nome da mãe. O que os irmãos fizeram? Cada um dividiu um pedacinho do imóvel, são 2 imóveis de 250 metros, dividiram, são 4 irmãos, em partes iguais. E aí construíram suas casas, só que agora um dos irmãos entrou com o uso capião de uma área que ele reside, que ele fez a casa dele, e pegou a área da irmã. Nossa. Ele mora há 37, 40 anos, e aí a irmã nunca deu a mínima para esse imóvel, porque ela tem um poder aquisitivo maior, então ela nem ligou. E aí, nem ligou. Aí ele construiu outra casa na parte dela e entrou com o uso capião da área total, porque ele detém a posse dos 250 metros. Está tramitando. Distribuiu agora em janeiro essa ação. E minha mãe falou assim, puxa, Raquel, vamos fazer isso daí também? Só que ela tem o imóvel que ela mora, por ela ter sido mãe só da família, ela era irmã só de mãe, os irmãos falaram assim, sua parte vai ser um pouquinho menorzinha. Vai ficar um pedacinho do imóvel aqui, um pouco menor, certo? Então ela dividiu o imóvel com a outra irmã, e aí ela quer entrar agora com o uso capião. Entendi. Dá para fazer, doutora? Dá para fazer, porque hoje nós temos no julgado, né? O Superior Tribunal de Justiça ele decidiu que é possível o uso capião de herança. Basta ter os requisitos, posse, mais específico, termos domini, e requisitos próprios do uso capião de herdeiro, né? Que é a gestão exclusiva e também, além da gestão exclusiva, também a posse exclusiva. E ela tem, né, doutora? A gestão e a posse exclusiva. Não tem a posse exclusiva. Não tem a posse exclusiva? Por quê? Por quê? Porque é um imóvel de 250 metros e as duas irmãs dividiram. Então, nesse imóvel de 250 metros, ela divide com uma outra irmã. Tudo fechadinho, tudo bonitinho, cada um com a sua parte. Não é um quintal assim onde mora todo mundo junto. Tá tudo dividido, como se fosse uma casa mesmo, né? Entendi. Tem uma entrada individualizada nessa casa, não tem? Hã?
Tem uma entrada individualizada, cada um entra na sua casa. Sim, sim, Ah, tem garagem. não, então dá para cara. falar que isso é posse exclusiva. Por quê? Porque a matrícula, tudo bem, ela não tem posse exclusiva da matrícula, porque cada um pegou um pedaço. Mas da parte dela dentro da matrícula, ela tem a posse exclusiva, entendeu? É o tipo de uso capião que a gente vai precisar de uma planta para separar bem esse imóvel e falar, ó, eu tenho posse exclusiva não na matrícula toda, mas de parte da matrícula. Esse pedacinho, só eu faço a gestão desse imóvel e tenho a posse exclusiva. Entendeu, doutora? Certo. Eu contratei um agrimensor, ele veio aqui, fez toda a divisão, fez todos os cálculos, fotografou, fez as medidas, colocou satélite um dia inteiro lá, fazendo o monitoramento que ele precisa. Então, é um laudo bastante completo. E eu vou ingressar com o uso capião, mas a dúvida qual que era? Porque como o outro irmão, ele exerce a posse exclusiva daquele imóvel, é individual, não é, faz parte, é numa outra rua do bairro, né? Então eu falei para ele que o dele estava assim redondinho para ele entrar com o uso capião. Ótimo. Só que E todo mundo vai querer regularizar depois, né? A hora que conseguir o resultado positivo de um, todo mundo vai querer fazer. Na verdade, essa matrícula vai se transformar em várias, né? Sabe a doutora vai pelo ter... menos 3. Três, olha lá, tá vendo? Agora, sabe o que a doutora pode fazer? Na verdade, pode não, vai ter que fazer, né? Vai ter que mencionar esse julgado. Anota aí, doutora, é o julgado do RESP, do Superior Tribunal de Justiça, é o 31 859. Certo. É o primeiro julgado que declarou que herdeiro tem direito a fazer uso capião, basta ter os requisitos, posse, mas pacífica no mesmo, e a posse exclusiva da onde ele tem a posse. Não é a posse exclusiva da matrícula, mas da localidade, da situação fática, na onde de parte do terreno. E é o que ela tem, né? É o que ela tem. Sim. É. Aí eu fiquei com dúvida, eu falei, seu irmão vai conseguir, com certeza. Agora você, mãe, eu não sei se você vai conseguir. Mas a gente tenta. Eu vou aproveitar, já estava com intenção já de contratar a consulta com o doutor sobre isso. Aí surgiu esse assunto dos poceiros lá do imóvel de 10 mil metros, eu falei, vou unir as duas coisas, É claro. uma consulta. Não, pede sim esse uso capião. E uma dica, né? Trabalha com esse julgado em preliminar, pré-questiona, de forma que ela tenha a posse há muitos anos, que caso a sentença seja improcedente, é uma afronta ao princípio da função social da propriedade, é uma afronta à lei federal. Por que eu falo isso? Porque tem muito juiz ruim, né, doutora? Muito juiz que não gosta do que faz, então pega um juiz aí desatualizado e vai falar, não cabe os capião de herdeiro. Só que isso já passou há muitos anos, né? Então, para evitar essa dor de cabeça, já pré-questiona na exordial. O que é pré-questionar? A doutora está dando um recado para o juiz. Juiz, julga direito. Juíza, com todo respeito. Senão eu vou recorrer até Brasília. Já estou pré-questionando na inicial. Entendeu, doutora? Ah, certo. Ok. Abre um tópico, né? Um tópico em caixa alta do pré-questionamento, entendeu? Certo. Assim. Do pré-questionamento. Aí informa. A requerente possui a posse há mais de tanto tempo, essa posse é notória, é pública, cumprindo a função social da propriedade, para residir, para morar. Ela também, além de ter a posse, ela tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva do imóvel. E caso o pedido da exordial seja improcedente, certamente está ocorrendo uma afronta ao princípio da função social da propriedade, princípio previsto na Constituição Federal e também a lei federal. Diante disso, fica pré-questionado aqui na exordial para efeitos de recurso especial e extraordinário, caso necessário. Ou seja, a doutora está dando um recado com educação, com respeito, julga direito, senão eu vou recorrer até Brasília. Isso faz a diferença, porque o assessor, a hora que vê isso, doutora, sabe o que ele faz? Ele separa o processo, fala, dá uma olhadinha melhor aqui, doutora, né? O juíza, porque sim, às vezes é tudo copia e cola, a gente sabe que o sistema é muito sujo, né? Em relação aos julgados, né? É verdade. E aí a dúvida também era que a irmã que divide esse imóvel com ela, um dia nós fomos conversar, né, dizendo que entrar com os capião, ela falou assim, a hora que eu for intimada, que eu for citada no processo, eu vou embargar tudo, que eles falam nesse sentido, né? Eu vou dizer que eu não aceito. Eu falei, você não tem o que aceitar. Não tem que aceitar. Você tá... Na verdade, as pessoas são terríveis. O ser humano é um bicho complicado, né? Tinha que ser estudado pela NASA. O ser humano é difícil demais. Ele acha que vai ganhar no grito. Se você fizer, eu vou lá e vou falar e você vai perder tudo. Vai perder uma ova, né? Boletim de ocorrência não tira a posse mais pacífica, notificação, qualquer tipo de ação sem trânsito julgado não tira a posse mais pacífica. E o fator de alguém questionar, né, contestar ou se habilitar no uso capião, não quer dizer que você perdeu a ação.
Porque os campeões não pode esquecer que é uma ação declaratória, a gente perde para nós mesmos, se a gente não provar os requisitos, né? Os pressupostos. Não é verdade, doutora? Então, não, quem conversa mole? Como que a gente perde os campeões? Só se eu estou mentindo, eu sou inquilino, eu pago aluguel, eu recebi talvez a posse por comodato. Agora, fugindo disso, não há que se falar em... E outra coisa, os advogados normalmente não batem no coração dos campeões. Eles vão bater em questões emocionais. Ele era filho, ele era isso. Mas nos campeões não se discute, né? Sucessão. Se discute posse, bance pacífica nos nomes. Doutora, não, manda ver, vai dar certo. Opa, que bom então. Mais um positivo para essa ação, porque eu já achei que ia dar tudo certo. Agora com o seu aval, então... E uma dica de ouro, viu? A sua mãe quantos anos tem, doutora? 74. 74. Pede, não sei se a doutora vai pedir justiça gratuita, mas é direito dela, a doutora tem que pedir a prioridade processual, em virtude do Estatuto do Idoso, né? Justiça gratuita não vai dar, porque ela recebe uma pensão, a pensão dela é bem, assim, um valor bem elevado, então não dá, mas... Pede a prioridade processual, né? Cadastra na hora da distribuição da peça. Como ela tem idade, na hora de cadastrar no sistema do TJ, pede a prioridade processual, clica naquele que tem, né? Agora, outra dica que eu queria dar para a doutora, casos assim, sabe o que é bom fazer também, doutora? É bom pedir a averbação premonitória, viu? E o que é isso? A averbação premonitória, a doutora vai pedir que o juiz ou a juíza faça a expedição de um ofício e envie para o cartório de imóveis para averbar que naquela matrícula existe um uso capião de parte integrante dessa matrícula em andamento. Por quê? Para evitar fraude, dupla venda, sabe? A doutora consegue evitar muita coisa. Sim. Tá. Chama averbação premonitória. Por quê? O que é a averbação premonitória? Ela pode ser feita até via requerimento no cartório. Basta juntar uma certidão em breve relato. Mas quando nós pedimos no uso capião, normalmente o cartório atende com facilidade, o juiz aceita, porque não vai prejudicar ninguém, só gera publicidade e boa fé, né? Sim. Mais um ponto positivo. E eu também tenho um caso familiar. Meu marido ele tem uma herança para receber e o processo de uso, não é uso capião, né? Na verdade é um inventário, né? Não tem nada a ver, mas o que eu quero perguntar diz respeito à posse. E esse inventário tramita há 12 anos, porque os irmãos vão morrendo e aí vai entrando inventário em cima de inventário. Já tem 4 inventários dentro de um inventário que era dos pais dele. É chamado inventário sem fim, né? Deus do céu, né? Isso. Caro e sem fim. É verdade. É isso mesmo. 12 anos aí tramitando. Não tem mais e aí o que aconteceu? Agora um dos herdeiros, ele pegou um imóvel que era de maior valor e era uma região privilegiada aqui em Guarulhos e montou um pet shop com a anuência de outros herdeiros. Meu marido não tinha anuído. Ele falou que ele discordava, que ele não deveria ocupar o imóvel para montar um ponto comercial, pet shop com clínica veterinária. O que aconteceu? Eles ocupam esse imóvel, ele e outras irmãs do meu marido, desde 2020. Aí eu mandei uma notificação dizendo que eles não poderiam modificar a estrutura do imóvel, que é de alto padrão. O imóvel é avaliado em 2 milhões. Nossa. E aí eles alteraram fachada, fizeram um monte de alteração e isso desvalorizou, porque é uma casa assim, estilo americano, que não entra carro na frente, aliás, não tem muro e nem portão. E aí era uma casa assim super estilosa. Bom, o que eles fizeram? Alteraram todo o layout da casa e montaram o pet shop. Aí agora... E quem fez isso foram os outros herdeiros? Os outros herdeiros. E aí eles montaram uma sociedade, abriram a empresa o ano passado, formalmente na Jusesp e tal, e eles estão ocupando o imóvel há 1 ano, não pagam a cota à parte. Tudo bem que entraram contra a vontade e não pagam a cota à parte. Qual que é a minha pergunta aqui? Já foi conversado com ele, eu não, porque eu não tenho conversa, assim, diálogo com essa parte da família. E aí, através de uma outra irmã, falou assim, você vai pagar a cota parte daqueles que não integram? Porque, assim, são 6 herdeiros. E aí tem aquelas pessoas que morreram, os herdeiros que morreram, mas tem os filhos. Então, eles são maiores de idade, enfim. E aí, qual que é a minha dúvida? Eu posso tirar esse rapaz que hoje está sozinho na sociedade, porque as outras irmãs saíram da sociedade, do pet shop, e deixaram ele com a empresa aberta, ocupando o imóvel. O que eu quero? Eu quero tirar ele de lá. Eu pensei em fazer um contrato de locação, mas aí eu achei que se eu fizesse um contrato de locação, eu estaria anuindo
a ficar no imóvel. E ele ainda teria direito de preferência e pediria um futuro Fundo de comércio, né? Indenização de fundo de comércio. Sabe o que a doutora tem que fazer nesse caso? Como nós temos o julgado superior Tribunal de Justiça que cabe uso capião de herdeiro, o RESP 16.38.159, para fugir disso, qual que seria a maior arma que a doutora poderia usar com segurança? Ação de arbitramento de aluguel. Faz uma ação de arbitramento de aluguel para sentir quem está lá, essa pessoa vai começar a pagar aluguel em formato de tutela antecipada, a doutora vai sentir qual que é a defesa, né? Se vai ter defesa. Já entrei. E aí, já entrei. Já entrou com arbitramento de aluguel? Já. Só que daí ainda está em tramitação, ainda o juiz está recebendo, pediu umas documentações, mas assim, como ele não paga o aluguel, o que eu queria fazer? Uma emissão de posse, talvez? Me fala uma coisa, esse imóvel, no registro de imóveis, o que consta lá? O que está constando no registro de imóveis? O registro de imóveis está no nome do espólio, não está no nome do espólio, está no nome da mãe e do pai do meu esposo. Entendi. Ainda não consta espólio. O ideal, por segurança, era finalizar o inventário e aí fazer uma ação chamada reivindicatória. Isso é o ideal porque não tem discussão na reivindicatória, né? Na reivindicatória não se discute se cabe ou não cabe, se tem legitimidade ou não. Mas pode também se antecipar, se o inventário está em andamento, fazer a ação com a legitimidade ativa do espólio representado por inventariante, pode também fazer a ação reivindicatória, informando que quer... Ele é inventariante. Porque ele é inventariante? Perfeito, então. Por quê? Qual que é o problema? Ele é, né? Qual que é o problema que nós temos? Porque aquele que ocupa o imóvel é inventariante. O que ocupa o imóvel é inventariante, não o marido, né? Tá, isso é um problema. É um problema porque, na verdade, o ideal é a gente peticionar dentro do inventário e pedir a exoneração dele como inventariante. Já fiz. Já fez? Já fiz também ontem. Nossa, a doutora tá craque, parabéns. O problema é o judiciário, porque tem juíza que não responde nada, nem que sim, nem que não. Finge demência ao nosso pedido, né? Então, provavelmente é o que está acontecendo. Nesse caso, ele não vai fingir demência. Por quê? Desculpa a interrupção. Porque ele também não paga os IPTUs. Tem uma ação de execução fiscal. Entendi. Uma ação de execução fiscal. Ele protela no processo de inventário, já foi arquivado várias vezes, porque ele não recolheu o ITCMD, que é referente à cota parte dele na herança, então está parado por conta disso e documentação. O que eu queria saber, assim, existe uma medida imediata para tirá-lo de lá, como se fosse uma ação de despejo? É possível? Não é possível, por quê? Porque a ação de despejo, nós precisamos o quê? Ter uma relação locatícia. Nessa relação locatícia, pode ser pedido despejo quem é o locador. E não foi ele, né? Ele não foi. Então, se a gente escolhe, opta em fazer uma ação de despejo, corre o risco dessa ação ser improcedente, ocorrer até antecipação no julgamento, porque não dá para provar a relação locatícia, porque ela nunca existiu. Então, nesse caso, a tentativa é o quê? O arbitramento de aluguel, só que nós temos um problema aí, porque o inventariante é quem está lá dentro, né? Ou esteve lá dentro, né? Não está mais, né? Está. Então, daria para fazer o arbitramento de aluguel, só que esse arbitramento de aluguel vai ter que deixar muito claro, trabalhar muito bem isso, que existe uma expectativa de direito real. Porque a ação de arbitramento de aluguel é petitória, né? Eu tenho que ter o registro. Só posso obrigar você, que é coproprietário, também pagar aluguel para mim, proporcional, quando eu provo o meu registro, né? E não tem, nesse momento não tem, porque ele está no nome do falecido. Então tem que fazer o quê? Uma conexão nessa ação dizendo que ele é herdeiro legítimo. Não é inventariante, mas é herdeiro legítimo. Essa ação não pode ser proposta em prol do espólio, porque quem é inventariante é a pessoa. Então essa ação vai ter que ser distribuída no nome dele e ele vai informar, vai provar que ele tem direitos hereditários a receber, né? Tem direitos hereditários a discutir. E aí vai do entendimento do juiz. Alguns entendem que não, muitos entendem que sim. Então tem uma discussão que tem juiz que quer se livrar do processo. Mas é o caminho para evitar o uso capião, para não perder esse imóvel de herança, hein? Sim. E eu entrei com a ação de arbitramento de aluguel e foi em nome do meu marido, fiz também. Aí o juiz pediu matrícula, pediu certidão de objeto e pé do processo de inventário, pediu a certidão. Eu preparei toda a documentação e juntei esses dias. O que a doutora pode fazer também, pensar mais para frente, é fazer uma extinção de condomínio, né? Chutar o balde e falar, ou você compra a minha parte, ou compra a sua, ou vai para leilão, pasta pública. Pode ser concomitante agora?
Não pode. Na verdade, o arbitramento de aluguel tem que ser uma ação autônoma e a ação de extinção de condomínio, como tem uma outra fundamentação, tem que ser uma ação autônoma, tem que ser ações separadas, né? Sim, mas aí tem que esperar o julgamento do arbitramento de aluguel, né? Não precisa, não necessariamente. Você pode já fazer agora, pode fazer. Ah, legal. Eu posso acumular arbitramento de aluguel na ação reivindicatória. Aí eu posso. Que não é muito correto também, porque perde o objeto. O juiz normalmente não dá, o juiz tem insegurança, né? Quando você faz o arbitramento de aluguel puro, qual que é a vantagem dela? É o objeto da ação. Então o juiz tem que dar, é cara crachá. Nós temos um problema aí que não tem um registro ainda, não foi regularizado o imóvel. Mas é o único meio que a gente tem de evitar o uso capião. E aí eu também oriento a doutora a ficar de olho, porque se aparecer uma ação de uso capião, se habilita lá no uso capião, falando que a posse não é lance pacífico, entendeu? Não, porque eu mandei notificação em 2020, mandei notificação agora no finalzinho de setembro do ano passado, dizendo que ele tem que pagar aluguel, que eu não estou de acordo, eu digo, eu represento o meu marido, né? Não estamos de acordo e que ele tem que desocupar o imóvel, então pagar a cota parte referente ao aluguel, já que ele está ocupando. A doutora fez o que podia fazer, mesmo com situação difícil, complexa, né? Porque ainda não tem o registro, o inventário não chegou ao final, mas a doutora está fazendo o que pode fazer. Manda a notificação extrajudicial, né, o tempo todo, tem que pagar aluguel, porque a hora que distribuir a ação do escapião, a doutora consegue juntar esses elementos e usar como prova para tentar a improcedência do escapião, né? Legal. Enquanto isso vai dando andamento ao inventário, né? E vamos ver essa resposta da exoneração, né? Do inventário, né? Do inventariante, exoneração do inventariante. Colacionei nos autos, assim, na própria petição mesmo, as ações de execução fiscal, para ficar bem claro de que ele administra mal e está perdendo bem. Tem uma dívida de R$34 mil de IPTU. Nossa. Não dá, né? Difícil, né? Difícil. Mas a doutora está no caminho certo, parabéns pelo trabalho, porque todos os casos que a doutora apresentou são complexos, hein? Jogaram a doutora... Hein? Jogaram... Eu não sei em Guarulhos, qual que é a avenida mais, né, brava que tem, mas aqui em São Paulo a gente fala que é 23 de maio. Jogaram a doutora na 23 de maio e falaram, dirige aí. É verdade, é verdade. Judiaram. De congestionamento, aquelas motos passando no meio, né? E doutora, não se cobre, porque esses casos que a doutora assumiu são casos complexos que tem jurisprudência para todo lado. Pega um juiz, uma juíza maldoso, maldosa, que quer aplicar a jurisdição defensiva, quer bater a meta, quer se livrar do processo, com certeza, ele vai falar, não pode fazer arbitramento de aluguel, sendo que você não provou que é dona, proprietário, coproprietário. E claro que não dá para provar isso, porque no inventário não chegou ao final, a gente só vai conseguir, eu deixo de ser herdeiro e passo a ser coproprietário com um registro do formal de partilha, né, ou a escritura pública de inventário. Me fala uma coisa, o maridão teria condições de fazer o inventário extrajudicial para fazer rápido ou não? Não pode porque tem menor. Ai, meu Deus do céu, entendi. Tem menor e um dos irmãos faleceu. E a irmã, ela deixou um filho com síndrome de Down. Então não entendi. Então esse é o caminho mesmo, é tumultuar, criar problema, talvez para forçar até um acordo. Nessa ação pede audiência de conciliação, para ver se surge algum acordo. Quem sabe a compra e a venda dos direitos hereditários, através da cessão de direitos hereditários, né? Pode ser um caminho, Já né? fiz a proposta, já. Eu já contratei uma imobiliária para fazer uma avaliação do imóvel. 3 imobiliárias. Entreguei para eles a avaliação, disse, vocês não querem comprar a parte do José Félix, no caso que é o meu marido? Ah, temos interesse sim. Aí a contraproposta foi assim, surreal. Foi R$100 mil. É fogo, né? Isso porque eles têm um imóvel no Jaçanã, no bairro de Jaçanã, que é do lado de uma faculdade. Ele tem 70 metros de fundo, tem 10 de frente, é muito grande. É um terreno que vale assim, um valor considerável. Tem terreno em ilha comprida. É fogo. Doutor, eu estou à disposição, tá? Conforme desenrolar dessas histórias, despachos, sentenças confusas, se precisar de alguma coisa, eu te ajudo nos recursos. Ah, sim, tá eu vou sim. Conta Mas comigo. por hora ficou assim, super esclareceu todas as minhas dúvidas, já dá para eu ter um norte para trabalhar. Que bom, a intenção é essa, te ajudar, te proteger, dividir responsabilidade, porque atuar na advocacia sozinho, em caso de família, nossa, é tão difícil, né? Então é gostoso. A gente divide responsabilidade, abre o horizonte. Então é bom. Tenho certeza que vai ajudar. Dá até umas palpitações. Eu tô aqui se precisar, tá? Qualquer coisa, entre em contato, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Tchau, doutora. Fica com Deus, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.